porque a gente não tinha, até pouco tempo, nenhum cliente que tinha chegado até nós através do YouTube. Poxa, Eduardo, mas você já estava com 36, como é que com mais 4 você só está com 38? A gente estava com quantas avaliações na segunda-feira, tu lembra? 34. 34. A gente está com quantas agora? Você está pensando pequeno. Você está pensando pequeno, você pode fazer muito mais, então eu nada mais nada menos do que não projetei 100%, eu projetei 200%. 2026 será incrível. O plano está maravilhoso. No vídeo de hoje você vai encontrar novos canais de aquisição de clientes, a gente está adquirindo clientes por outro meio, ele está sendo bem interessante, eu vou mostrar detalhes para vocês. A atualização da nossa meta, estávamos com 36 clientes, quanto que a gente está agora? Lembrando, a gente está buscando 600 clientes até 2030. Para esse ano era 36 o objetivo, já estamos acumulando sobra. Mas qual será o número? Como que isso aconteceu? Você vai ver nesse vídeo de hoje também. Bônus para a equipe com uma atividade chave que eu deleguei para todo mundo, combinei um bônus e aí você vai acompanhar qual foi o resultado gerado disso, que números a gente alcançou, como que será entregue esse bônus, se isso motivou a equipe sim ou não, detalhes. E por último, a gente vai falar sobre planejamento anual. Eu comecei a fazer o planejamento de 2026 aqui para o escritório, mergulhei em detalhes, já gastei algumas boas horas nisso, cheguei a algumas conclusões, tem alguns desenhos, e a gente vai bater um papo também sobre isso nesse vídeo de hoje do Atlas. Então tem muita coisa boa, assista tudo, acompanhe e depois deixe seu feedback no comentário. Janeiro de 2025, eu decidi começar esse projeto do Atlas que você nos acompanha aqui no YouTube. Então, veja bem, a gente está no YouTube, que é uma rede social diferente do que eu costumava usar, eu usava muito Instagram. E no YouTube, a gente tem tanto o canal do Atlas, que você aqui acompanha, como o canal da Marcomin Advocacia Empresarial, que está chegando agora, deve ter chegado já em 25 mil inscritos. Então a gente tem alcançado, somado o Instagram, com o YouTube, todas as redes que a gente tem, hoje mais de 500 mil de visualizações por mês. No primeiro mês, a nossa visualização era algo como 10, 15 mil visualizações mês. Então a gente teve um salto gigante ao longo desses meses de 2025. E por que eu estou falando isso para você? Porque a gente não tinha, até pouco tempo, nenhum cliente que tinha chegado até nós através do YouTube. Mas agora nós temos. O segundo, 2 contatos chegaram através do YouTube da Marcomin Empresarial. Então veja só como cada canal específico tem a sua finalidade. O canal da Marcomin, eu falo de conteúdo jurídico para empresários, direto, na dor. Então é clientes inadimplentes, é planejamento tributário, etc. E isso trouxe para a gente alguns contatos, mas 2 desses contatos chegaram a marcar reunião. Uma reunião já aconteceu e gerou fechamento, então um novo cliente da nossa assessoria, e a segunda reunião ela não aconteceu. Ela foi marcada, a pessoa conversou comigo, até estou com a conversa aqui aberta no Instagram, preservando os dados, claro, né? E ele fala que me encontrou no YouTube pesquisando sobre como cobrar clientes inadimplentes. Tem uma agência de marketing, isso está ficando constante, gostaria de saber se vocês oferecem esse tipo de serviço de apoio para empresas como a minha. Tem interesse em saber como funciona o serviço de vocês, ou se vocês têm algum especializado na prestação desse serviço, obrigado. Aí eu respondi, mandei o link da minha agenda, marcou uma reunião, chegou no dia da reunião, no show, não apareceu. E aí eu entrei em contato, já estou na reunião, não tive resposta, até que hoje veio um retorno dizendo o seguinte: desculpa, eu não consegui comparecer, fiquei sem energia na parte da tarde, estou em Brasília, está chovendo muito, conseguimos reagendar? Claro, conseguimos reagendar, usa o mesmo link, então vai ser remarcada essa reunião, pode ainda dar um fechamento. Então, embora esse número seja novo e seja pequeno, esse é um novo canal de aquisição de clientes que tem se desenhado para nós. Então, na entrada de novos clientes para o escritório através de conteúdo no YouTube. E é interessante falar, se você pegar os números que eu acabei de descrever, que a gente saiu de 15 mil visualizações por mês para 500 mil visualizações por mês. Então, o salto é muito grande. E esse número e esse tempo justamente faz diferença. É claro, a gente precisa acertar no conteúdo, mas eu preciso ter um tamanho, uma relevância até que eu vou chegar na audiência certa. O YouTube ele vai começando a trabalhar a favor, vai ajudando muito a gente a chegar nisso e é preciso ser construído esse trabalho de longo prazo. Agora eu tenho expectativas de que em 2026 sejam números ainda maiores do que apenas esses 2 clientes que vão chegar por esse novo canal de aquisição que a gente conseguiu construir. E o segundo ponto interessante desse vídeo que eu prometi para vocês era atualizar a meta.
estamos com 38 clientes na nossa contagem, então 2 novos fechamentos, por enquanto estamos com 4 assessorias fechadas em novembro e 3 planejamentos. Detalhe, eu fiquei de férias até aqui, até o dia 12. No dia 13 eu fechei um cliente, no dia 14 eu fechei um cliente, na semana passada, na quinta e na sexta eu fechei mais um, era feriado, inclusive trabalhei no feriado, fechei mais um cliente, e aí a gente conseguiu esses 4 que atualizou para 38. Daí você deve estar dizendo, poxa, Eduardo, mas você já estava com 36, como é que com mais 4 você só está com 38? 2 saídas. Então a gente teve 2 saídas de clientes nesse período que eu tinha acabado de retornar também. Acontece, motivos que a gente já estava mapeando e já imaginava que essas saídas aconteceriam. Lembrando, isso aqui que eu marco com vocês não é só cliente novo que eu conquisto, é cliente total ativo, é o saldo positivo, é o que veio e ficou, tirando o que já saiu, porque senão era muito fácil, né? Vender para 600 e depois os 600 vão embora, o que sobra da empresa? Nada, né? Então estamos, por enquanto, com 38, esse é o mês de novembro, e eu quero aproveitar para te atualizar mostrando aqui a minha bio no Instagram, que eu acabei de fazer uma pequena mudança aqui, e agora eu estou atualizando ali também em tempo real essa contagem nossa do Atlas, aqui já está com 38, então se você não me acompanha no Instagram, acesse aqui, ó, @EduardoMarcomin, me segue também no Instagram, porque daí nos stories eu vou postar antes mesmo de aparecer aqui no vídeo do Atlas, vou atualizar minha meta aqui, a nossa meta em conjunto dos 600 clientes ativos até 2030, e claro, não deixe de acompanhar aqui no YouTube, porque aqui o vídeo é mais completo, ele é mais amplo, né? Agora, a gente vai lá para a sala, encontrar a equipe, porque eu tenho um papo bom para desenvolver com eles sobre o bônus e o que aconteceu em termos de atividade que eles geraram para fazer merecer, aliás, fazer merecer esse bônus que já está conquistado. E eu vou riscar aqui, né, porque o desafio que tinha sido lançado, que eles deveriam bater as metas, tanto coletivas quanto individuais, em setembro, outubro e novembro, foi conquistado também em novembro, na última semana de novembro. Logo, em dezembro, vocês vão assistir um vídeo em que a gente vai pagar esse bônus para a galera da equipe. Agora eu vou conversar com eles um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá? Desafio com bônus? Que desafio com bônus? Desafio da gente conseguir avaliações e... Aonde? No Google. No Google, no nosso perfil novo. E se a gente conseguisse isso, valeria bônus. Bônus. Que bônus? Vai complementar o nosso bônus de final de ano. Então, se você lembra de um vídeo que eu já gravei aqui no canal, eu expliquei que o bônus que cada pessoa tem o seu valor a receber dependia de 4 critérios. 36 clientes? Check. Esqueci o outro. Só para dar humor. Cada pessoa bater a sua pontuação, sua meta de pontuação dentro do DV Box, até novembro, né? Setembro, outubro e novembro. Check. Aí o bônus coletivo e o bônus individual, né? Então a gente chamou assim de bônus estrela. Esse bônus estrela, que vale 500 pontos dentro do nosso sistema, seria concedido individualmente se a pessoa fizesse, naquela semana, alguma atividade digna de bônus, além do seu normal. Alguma coisa diferente, alguma coisa que era um desafio para ela e ela se superou. Esse é um critério para esse bônus individual. E o bônus coletivo poderia ser alguém fazendo algo extraordinário também pelo grupo ou alguma coisa em grupo. Aí eu criei o pré-requisito. Fora os 36, fora a meta de pontos que tem que ser batida, de 4 semanas que a gente tem no mês, o bônus coletivo é indispensável que nas 4 semanas tivesse um check de alguém. Então, se a Fê contribuiu, e a Fê contribuiu em algum momento com o bônus coletivo, ela não poderia contribuir na semana seguinte. Teria que ser o João, outra pessoa. Depois que a Fê, a Fran, o João, o Luiz já contribuíram, eles não podem mais contribuir. Sobra para a Lara, para o Fernando e para a Amanda. Eles vão ter que contribuir coletivo. Aí, assim, todo mundo contribuiu. Até agora, a gente bateu o bônus coletivo em todas as semanas. Essa é a última semana de novembro. Foi isso que eu falei, inclusive, no treino de segunda-feira. Por que essa semana é importante? Porque é a última semana de novembro. Então, batido o bônus nessa semana, está batido o bônus durante todo esse período dos 3 meses que a gente analisou. O individual foi analisado, mas não era exigido que fosse alcançado nas 4 semanas do mês, apenas em 3. Então, era um pouco mais flexível. Algumas pessoas alcançaram, em todos os meses, outras não. E agora a gente está aqui, na última semana de novembro. E aí eu falei na segunda-feira o quê? Sobre a avaliação do Google. A nossa tarefa consistia em pedir avaliações para alguns clientes, os clientes que a gente tem mais contato no dia a dia, e dar um upgrade no nosso perfil do Google,
escritório. A gente tava com quantas avaliações na segunda-feira, tu lembra? 34. 34. 37. A gente tá com quanto? 34. A gente tá com quantas agora? 54 avaliações conquistadas em 2 dias. Quer dizer, 20 novas avaliações conquistadas em 2 dias. Bom, né? Esse bônus da semana estava entregue por conta da avaliação. Como são 20? E tem menos pessoas aqui do que 20, eu não sei quem que conseguiu cada avaliação, então agora a gente vai ver juntos essas avaliações para descobrir quem é o pai, quem é a mãe, quem conquistou cada uma dessas avaliações. Lembrando, não valia autoavaliação, eu mesmo das estrelas, então a Fran foi lá e deu as estrelas, ó, isso não conta pro bônus. E as minhas amigas também. Beleza, não vale amigo, familiar, avaliação genérica. Cachorro, E se papai, pedisse e o cliente não desse, não ganharia o bônus e perderia a chance de ter bônus. Vamos ver o que aconteceu? Atendimento excelente. Quem é que conseguiu essa do Bruno? Eu. Luiz? Bruno Santana, da Tríade. Parabéns, Luiz. Luiz Ricardo Arboit, da Scale. Luizão, salve, Luizão. Aí, ó. Salve. Dá pra saber que foi o João. Rafaela Moretti. É parente do Fernando Moretti, que trabalha conosco. Tua prima? Não é a prima dele. Quem conquistou essa avaliação? Joe. Amanda? A Fran deixou a avaliação, não conta. Já falei que não contava, mas obrigado. O João também não tinha avaliado em escritório, tá com 4 anos de escritório e não tinha avaliado. Tudo bem que esse perfil só tem 1 ano Não, olha, no tem uma Google, né? avaliação. A única que ele fez. Olha Isso, só, única é a avaliação. Vocês têm que valorizar mesmo. Eu acho que é a conta nova, hein? Ele criou a conta nova, tá até com a foto atual aí. É a conta nova de quando eu entrei no escritório. A Lara deixou a avaliação também sobre o ambiente, muito bom, Lara, mas não conta como bônus, né? Sim. Mas mesmo assim, eu agradeço as avaliações. Suede, Obrigada, amigo. Fabiana Perucchi, foi tu? Da VLF? VLF, né? Aí a Fê conseguiu também, mais uma avaliação. Renato Silvano, foi tu? Não, é meu parente. Não, é Dex? meu parente. É isso aí, muito bom, Renatão da X Nutrition. Muito bem, então com isso, a gente conclui o quê? A gente saltou de 34 para 54 avaliações e todo mundo ganhou o seu bônus individual, bem como essa ação conjunta e o empenho e engajamento é digna de bônus coletivo. Consequentemente, fechamos novembro com a meta batida. Bom, agora que a meta está batida, o bônus será pago. Prometi que pagaria em dezembro, não falei que dia, né? Posso pagar até o dia 31 de dezembro às 11h59 da noite, na hora da virada. E vocês lá recebendo a virada do ano. Presente de E aí, de repente, cai um Pix e vocês vão ficar felizes na virada do ano. Poderia ser. Só espero que não seja a Fernanda que faz o Pix, né? Coitada. Tem que fazer Pix lá no dia 31. E se a internet cair naquela hora, né? Só ano que E tem vem. que ser antes do dia 28 pra gente dar um presente pro Matheus. Começou a argumentação do Bem advogado. Então, pensado. o escritório de advocacia tem muito disso, gente. Argumentação, né? Se podia Black ser Friday. 31, podia ser 28, poderia ser 19. Quando que vai ser? Aí eu tô com a agenda aberta para dizer que será na sexta-feira, dia 19. Aliás, vamos fazer na quinta, um dia antes. Na quinta-feira, dia 18, a gente vai fazer essa distribuição do bônus aqui, entre nós. No nosso amigo secreto. No nosso momento aqui de amigo secreto, que a gente faz de forma simbólica. Essa entrega desse bônus, etc. Vai ser um dos últimos atos que a gente vai ter nesse ano. Então, essa distribuição nessa quinta-feira. Daí na sexta é a nossa festa, com clientes, celebrando os 36 que a gente conquistou ao longo desse ano. Entre nós e alguns clientes. Tem um cliente só, que eu não vou revelar agora, que eu convidei, que só ele, com as pessoas da equipe, as pessoas-chave, são 12 pessoas. Já ocupa quase a cota de todos os clientes da festa. Ainda estou para ter a confirmação, né? Outros eu convidei e tal, estou esperando a resposta. Mas enfim, fecharemos a lista, será uma grande festa, vai aparecer no canal do Atlas, vocês vão acompanhar, e assim vai ser o nosso cronograma de encerramento de ano, de dezembro. Pessoas aconselhavam antigamente, pelo menos eu ouvi esses conselhos. Ah, tu é jovem, vai lá e faz qualquer coisa e testa, e não dá nada, porque depois tu corrige, e não tem problema, tu tem a vida inteira pela frente, arrisca, faz isso, faz aquilo. Ok, tá ali o conselho, beleza. Só que, se vocês pegarem as pessoas mais bem-sucedidas, que elas encontraram cedo o que elas queriam fazer, e fizeram aquilo por toda uma vida, são as pessoas que mais têm resultado. Então elas fizeram aquela uma escolha e repetiram fazer aquela mesma escolha ao longo de uma vida inteira. Se tu consegue, de alguma maneira, encontrar naquela atividade que tu faz felicidade, se tu é bom naquilo que tu faz, se tu ajuda os outros e ainda é bem pago por isso, os japoneses chamam isso de Ikigai. A união desses 4 pontos é o cenário perfeito
para você. O cenário perfeito pro Luiz não é o cenário perfeito pro Fernando, porque os dois são diferentes. O cenário perfeito pra Lara não é o cenário perfeito pra Fran. E assim sucessivamente. Tem gente que, se ocupar a posição que eu ocupo, a gente brincava segunda-feira sobre o CVO, né? O cara que tem que dar a visão pro time e vai lá e explica a visão de futuro. E a gente brincou falando assim, nossa, então é fácil, porque o cara vai lá, explica a visão de futuro e vai embora e fica jogando golfe 5 dias na semana e com a perna pra cima. Depois da brincadeira eu falei, olha, pode parecer simples, mas não é tão simples assim. Primeiro, que falar em público é um grande medo das pessoas. Segundo, que falar de futuro é gerar promessa. E se a promessa não é cumprida, tu perde a credibilidade, tua moral já era e tu não vai ter mais respeito de ninguém. Terceiro, que pra tu acertar essa futurologia e ter convicção no sonho, tem que estudar pra caramba. Tem que estar atualizado nas tendências, tem que estar de olho no que tá acontecendo. Então, se tu gastar dos teus 7 dias na semana, 5 na farra, tu vai ser um péssimo civil. Se tu gastar dos teus 7 dias, 6 ou 7 estudando muito, atualizado, viajando, conhecendo as coisas, etc., tu tem mais chance de ser um bom nessa função e achar aquela direção e dar para as pessoas aquela direção e sustentar aquilo e assumir risco e botar dinheiro naquilo, botar o teu próprio dinheiro naquilo, apostar naquilo até que aquilo aconteça, mesmo com as imensas dificuldades que tem por aí afora. Então, não é tão simples quanto poderia parecer, né? Não é um filme glamouroso de Hollywood. A vida ela é um pouco mais extensa do que isso. Mas o conselho que eu diria é aproveitem esse tempo de férias e de descanso para fazer essas reflexões. Assim, o que eu estou estimulando em vocês não é romper absoluta e completamente o que vocês fazem. Não. Eu sentei ontem para montar o planejamento estratégico com a folha em branco e pensei, caramba, uma folha em branco eu posso botar qualquer coisa aqui, mas não posso botar qualquer coisa. Na verdade, eu posso botar algumas coisas diferentes baseadas no que já foi feito, porque eu já fiz uma escolha lá atrás. Quando eu travei 600 clientes lá na frente, eu fiz um anúncio e eu prometi um futuro. E agora o meu compromisso é chegar nisso. Então, a minha ação tem que estar muito direcionada para isso acontecer. E esse segundo ano desse sonho é a continuidade do primeiro ano. Então, tem diferenças em relação ao primeiro ano? Tem, mas tem muita coisa que não pode mudar, que não pode ser diferente, porque senão não vai chegar lá e porque senão eu vou frustrar vocês, eu vou descumprir a minha promessa. Então, eu ia, assim, eufórico. Aí eu, opa, calma, não precisa ser tanto. Deixa eu pegar uma base do que já tem e deixa eu colocar aqui. Mas dessa vez, pela primeira vez na minha vida e na história do escritório, eu usei inteligência artificial para me ajudar. Foi o Grok. E eu adorei. Porque a gente costuma construir meta, às vezes, para o próximo ano, baseado no ano que já passou. Ah, se eu já fiz isso no outro ano, se o meu orçamento já foi esse, então logo é só mais ou menos eu repetir, dar um ajuste para cima ou para baixo e tal. E aí eu fiz isso e joguei pro Grok. E ele falou, nossa, que pensamento medíocre. Ele chama até palavrão, tá? Gostei muito dele. Isso aí tá muito fácil. Vocês vão fazer muito mais. Pensa grande. Falei, caraca, bicho. Se a IA fala isso pra mim... Peraí. Então vou pensar grande. Aí eu peguei os números do escritório e dobrei. Vocês já estão vendo que o número de clientes vai mais do que dobrar, né? Que 38 para 70 e para 108 é 3 vezes mais o número de clientes. De um só setor ou iniciativa, que é a assessoria, né? Fora planejamento, fora avulsos, fora tamanho de equipe, fora... faturamento e lucro, inclusive. Então, a gente saiu de 7 clientes do início do ano para 38, isso daí dá quantas vezes? 4 vezes mais o número de clientes. A gente fechou entre o dobro e o triplo de planejamentos tributários que foram estimados. Mas os números mais importantes da empresa é faturamento e lucro. Faturamento é o quanto você teve capacidade de ter a confiança das pessoas para fazer o trabalho com você. Maiores trabalhos mais difíceis. E o lucro é a eficiência que você tem em gastar o dinheiro, que o lucro é a sobra. Então, se eu faturar horrores e eu gastar horrores vezes 2, eu sou pobre. Não tem lucro, não tem eficiência financeira, não tem controle de despesa. E a gente conseguiu gerar o dobro de faturamento do que era estimado no planejamento que eu fiz em janeiro para esse ano. E quase o dobro em lucro. Então, gastei um pouco mais que imaginava, mas ficou muito bom. E para o ano que vem, eu não estou projetando o dobro do que já foi esse ano. Eu estou projetando o triplo. E seguindo nesse ritmo, que segundo o Grok foi conservador, a gente vai chegar nos nossos objetivos antes de 2030. Ele falou alguma coisa entre 2028 e 2029, vocês vão chegar no objetivo. E isso me assustou assim como te assustou também. E eu fiquei, caraca, que loucura. Então, em muito pouco tempo, eu já estou com um sentimento de que as coisas que a gente está fazendo aqui, nem nos meus melhores sonhos eu, de fato, consegui sentir o que é estar aqui. Entenderam? Por mais que eu tivesse sonhado e pensado que eu tinha sonhado grande e idealizado, eu nunca tinha sentido o que eu estou sentindo estando aqui agora, vivenciando a fase 1. Essa é só a fase 1. Só a fase 1 já é muito boa. Loucura, né?
Então nós temos no ano que vem a fase 2 para vencer. E depois a fase 3 e depois a fase 4. Então muitas coisas divertidas acontecerão em 2026. Essa é a minha mensagem para vocês por enquanto. Maiores considerações a gente vai construir ao longo dos próximos encontros e também especialmente em janeiro do ano que vem, quando a gente for mais prático e aterrissar e falar de números e detalhes e tarefas irrealizáveis. Uma coisa que eu recomendo a vocês também e que eu venho fazendo desde 2020. Eu não vou compartilhar aqui porque tem muitas coisas pessoais, tá? Mas pode fazer um bloquinho de anotação no celular. Eu uso muito notas do iPhone. Eu botei lá o ano e eu botei as metas que eu tinha pro ano. Metas na área da saúde, financeira, trabalho, família. E aí eu fiz isso em 2020, 21, 22, 23, 24 e 25. 6 anos já, completos. Então eu tenho histórico de 6 anos fazendo meta. E eu joguei meu histórico pro Grok, para ele me ajudar a construir o plano de 2026, pessoal, e também construir o escritório. Basicamente, eu bati entre 90% e 95% de todas as metas que eu tracei. Ele falou assim, uma vez que tu traça a meta, tu chega nela. Então, se tá traçado, cara, chega, tu vai chegar. Nós vamos chegar nessa meta. Isso me deu muita confiança e muita segurança. E o interessante também de fazer ano contra ano é quando tu olha para as metas de 20, 21, tu pensa, como eu era burro fazendo as coisas que eu fiz, né? Que eu tinha pensado num negócio e eu achava que ele era assim e não é. Hoje que eu tô aqui, eu sei que ele é bem diferente. E aquilo lá que eu achava que era importante, nada a ver. E nós precisamos dessa praticidade na nossa vida muitas vezes, né? Eu até brinquei com vocês ali na nossa conversa informal essa semana, assim, pô, tem tanta empresa preocupada em abraçar árvore, né? Ah, vamos fazer um encontro de abraço à árvore. Nossa, incrível, a gente abraçou a árvore. Que isso vai mudar no objetivo... Tô aprendendo, tô até com palavrão vindo já, desculpa, corta. Que isso vai mudar no objetivo da empresa, né? Para que a empresa foi criada? Qual é o objetivo dela? O que ela veio fazer? Ela veio servir o cliente, veio melhorar a vida dele, veio entregar serviço jurídico, isso aqui é um escritório de advocacia, é diferente, tem experiência melhor, tem atendimento mais rápido, tem uso de IA, e é isso que tem que funcionar. E a gente vai estar fazendo o que a gente gosta, vai estar feliz, vai estar ganhando bem, vai estar melhor de vida, é isso. Eu acho impressionante como tu sempre consegue tirar uma frase, uma lição de todos os livros que tu lê, de filmes que tu vê, de frases que tu pega na internet, consegue trazer sempre alguma coisa de reflexão aqui pra gente nos treinamentos. E essa visão que tu traz pra gente do futuro, de como que a gente vai estar. E assim, não é que tu fala, o escritório vai estar assim no ano que vem, vai estar melhor. Nós vamos estar. Então esse sentimento de dizer assim, não, vocês são da minha família, escritório. E esse sentimento é muito legal, sabe? De acolhimento, assim. Então, assim, é importante que a gente faça nossa família, nossas pessoas próximas avançar junto com a gente. E isso é importantíssimo. Sonhar junto. E quando eu falei que tu ficou reflexiva dessa questão de construir o próximo ano, é para vocês fazerem planos, assim como eu também costumo fazer, envolvendo quem está com vocês. Bota a família no jogo, bota amigo, bota um sonho em conjunto. Isso faz as pessoas se unirem e trabalharem por uma causa, né? Quando existe essa causa em comum, as picuinhas são pequenas, perto do grande objetivo. Agora, quando não tem objetivo, cara, é encheção de saco, porque tu puxou o garfo para a esquerda e o outro para a direita, porque tu não tirou o farelo da mesa. Sabe, um monte de coisinha pequenininha fica sendo motivo de briga e fica um ambiente desagradável. Então, vocês têm mais esse dever de fazer esse plano, porque vocês adquiriram esse conhecimento e essa consciência, enquanto muitas pessoas perto de vocês não. Entende? Quem tá vendo deve levar quem não tá vendo. Quem não tá vendo não tem como ser culpado. Pô, a pessoa tá igual. Claro que ela tá igual. Ela passou por algum treinamento? Ela fez alguma mudança? Não. Então ela tá igual. Mas não quer dizer que ela tá igual, que ela é inútil, imprestável, você tem que descartar a pessoa pra sempre agora. Ah, idiota, eu sou muito bom agora. Isso é arrogância. Não vai em lugar nenhum arrogância. Agora não, preciso levar a pessoa junto, preciso sonhar junto, precisamos criar um objetivo, vamos criar uma atividade, vamos conversar. Bom,
Saí da reunião agora com o time, foi incrível passar esse tempo com eles, explicar sobre a nossa visão para o próximo ano, o bônus, as avaliações que a gente conquistou, tudo isso é maravilhoso. E agora a gente entra um pouquinho mais em planejamento estratégico anual. Não vou entrar em explicar para você como fazer um planejamento estratégico anual, mas apenas eu vou dar para você a direção parecida com o que eu contei para o meu time ali na nossa conversa. E basicamente eu peguei essa meta grande dos 600 clientes que a gente tem para alcançar até 2030 e eu quebrei ela ao longo dos anos, 2025, 26, 27, 28 e 29. E obviamente eu tratei um ano diferente do outro. Esse primeiro ano, que foi o ano 2025, foi o ano com a menor meta de todas, o ano mais fácil, melhor, a menor cobrança de meta, porque foi o ano mais difícil de construir as bases para gerar aquisição de clientes, de ter um processo ativo de marketing comercial que funcionasse, trazendo o cliente que a gente quer, dando para ele uma boa experiência, retendo ele com a entrega junto com a equipe. Então toda essa construção dá muito mais trabalho do que chegar num segundo ano, pegar aquilo que já funciona e otimizar. Esse é o tema do segundo ano. Pegar o que já funciona e otimizar, pegar o que não funciona e descartar. Basicamente é isso. Ou seja, apesar da meta ser maior, a gente tinha 36 novos clientes desejados, a gente tem agora 72 em 2026. A gente deve chegar em dezembro de 2026 com 108 clientes. E aliás, como a meta anual vale mais do que a meta mensal, todos os clientes que nós estamos fechando agora ainda em 2025, eles reduzem a nossa necessidade de clientes em 2026. Então, se eu entrar em 2026 com 40 clientes, por exemplo, eu não vou precisar de 72 novos, eu vou precisar de 68, porque o que eu quero chegar é 108 ativos no total. Claro, sabendo que vai ter alguns que vão sair, então todo esse processo você já conhece, né? Você está conosco nessa aventura aí desde o início. Muito bem, então 2026 vamos mirar nos 108 clientes. Eu estou olhando muito para o organograma que a gente tem aqui desenhado, com as pessoas envolvidas, a listagem da quantidade de clientes e os nomes, claro, com detalhes menores, depois eu posso dar um zoom in de acordo com o momento que eu estou trabalhando, os nossos valores. E agora eu comecei a desenhar o que vai ser 2026. O que eu fiz diferente nesse ano em relação aos anos anteriores foi utilizar a inteligência artificial. É a primeira vez que eu uso inteligência artificial para me ajudar no planejamento estratégico, focando nos principais números que têm que ser gerados no próximo ano. E muitos deles, e os mais importantes deles, aliás, são faturamento e lucro. Esse é o carro-chefe de qualquer empresa. Existe também a meta para número de clientes, existe a meta de clientes que o churn, que é quantos que vão sair, que deve ser o mínimo possível, o NPS, N situações. Tem vários indicadores e várias metas menores, mas os indicadores maiores são esses, porque se a empresa consegue faturar mais, lucrar mais, ela está sendo eficiente, ela gera valor para os seus clientes, ela vai continuar crescendo e prosperando. E o que me surpreendeu utilizando a inteligência artificial, e eu usei especificamente o Grok, tá? Eu acho que é o que está funcionando melhor agora, pelo menos para as coisas que eu faço. É que eu compartilhei com ele os meus objetivos que eu já considerava ambiciosos, pegar o que a gente fez nesse ano e dobrar. Então a gente já cresceu esse ano mais do que 100% em todas as análises que a gente faz. E eu considerei no próximo ano 100% de crescimento. E sabe o que ele me falou, Ricardo? O quê? Você está pensando pequeno. Você está pensando pequeno, você pode fazer muito mais, isso que você colocou já vai acontecer com o mínimo esforço. Agora vai lá e faz muito mais. E eu me senti provocado pelo Grok. Então eu nada mais, nada menos do que não projetei 100%, eu projetei 200% de crescimento. Apenas isso. E detalhe, eu já falei para vocês em outros vídeos e repito, com saúde, jogando golfe, próximo da família. As nossas premissas estão aqui. Senão vão ver eu me matando de trabalhar, enlouquecido, burnout, seja o que for, para bater esses números. Eu quero bater eles com essas condições. E aí, será que vai dar? Será que vamos conseguir? Como será essa jornada? Eu digo para você o seguinte, fechando esse vídeo. 2026 será incrível. O plano está maravilhoso. Tem muitas iniciativas que a gente vai criar que vão surpreender positivamente vocês aqui, então continue nos acompanhando, continue assistindo, compartilhe esse vídeo, curte esse vídeo, se inscreve no canal, tudo aquilo que você já sabe, que é muito importante, para que a gente continue com esse laço que nós temos aqui. E eu tô adorando produzir esse conteúdo, estar com vocês dividindo essa jornada, mostrando esses bastidores, mostrando essa construção. Então, vamos juntos, 2026 será épico.